Tá, então, você falou dos 51, qual deles? É esse aqui? É o primeiro, peraí. Deixa eu entrar. Ah, aqui, esse. É esse aí. Tá. Então, demonstra que a equação tem pelo menos uma raiz real. Essa parte de usar a calculadora eu esqueci de riscar, tá? Mas, enfim. Mostra que tem pelo menos uma raiz real. E aí, vamos ver. Então, onde está a lousa? A lousa está aqui. Então, a expressão é elevado a esse negócio. Mostrar que isso tem pelo menos uma raiz real. Cadê? Eu quero colocar o negócio aqui. Essa expressão. Então, a cor já está branca. E elevado a x igual a 2 menos x. Para mostrar que isso tem uma raiz, a gente quer encontrar um valor de x, certo? Vou até trocar a letra. A gente quer encontrar um alfa, tal que quando a gente faz e elevado a alfa igual a 2, isso aqui aconteça, certo? Ou eu li errado. Ele quer que pelo menos uma raiz real. Ter uma raiz é isso aqui acontecer. Porque, em outras palavras, a gente quer um alfa que satisfaça isso. Ou... É isso mesmo. Porque às vezes ele pode estar enunciando alguma outra coisa diferente, mas eu interpretaria assim. Então, um jeito de a gente determinar que tem uma raiz para isso é a gente garantir que vai existir um alfa, tal que quando a gente faz e elevado a alfa. Vou voltar para o x. Quando a gente faz e elevado a x mais x menos 2, a gente quer encontrar uma solução para isso aqui. Estão comigo? Vocês estão me escutando? A gente tá, mas eu não entendi esse X aí, não. Tá, deixa eu... Vamos lá. Ele quer que a gente mostre que existe uma raiz para isso. No caso, mostrar que existe uma solução. Qual o valor? Mostra que existe um x que faz isso aqui acontecer. Certo? Se a gente encontra um x que faz isso acontecer, é a mesma coisa que a gente encontrar um x que faz isso aqui acontecer. Concorda? Ah, sim. Aí, qual o truque a gente faz? A gente pensa nessa função aqui, f de x, igual a e elevado a x menos 2 mais x. Essa função ela é contínua, correto? Porque a exponencial é contínua, a função constante é contínua, a função que leva x em x é contínua, e quando você soma isso tudo, é contínua. Então, quando a gente desenha o gráfico desse rapazinho, dessa amiguinha aqui, o gráfico disso vai ser sem tirar o lápis do papel. Em outras palavras, a gente vai usar o teorema do valor intermediário, porque aí ele vai garantir que vai ter o valor intermediário que dá o que a gente quer. Como? A gente só precisa, uma vez que essa função é contínua,
a gente só precisa encontrar um valor x0, tal que quando a gente aplica a f de x0, isso é menor que zero, e um valor x1, tal que quando a gente aplica f de x1, isso vai ser maior que zero. Porque se vale isso, significa que digamos que x1 está aqui, x0 está aqui e x1 está aqui, por exemplo. Não, vou fazer o contrário para fazer... Ah, não, mas ela é crescente, então vai ter que ser x0, x1. Se ela deu negativo quando estava em x0 e ela deu positivo quando estava em x1, e o gráfico, se a gente tirar o lápis do papel, então em algum momento tem que existir um bichinho aqui, que é o alfa que a gente quer, tal que a imagem da função é zero. Então, então a gente só precisa encontrar um x0 que faz isso e um x1 que faz isso. Vamos ver. Pega x0 igual a zero, porque para x0 igual a zero vai ficar e elevado a zero, que é 1, mais 0 continua 1, menos 2, menos 1, então deu negativo. Para x1, pega qualquer x bem grande que você já vai dar conta. Sei lá, x igual a... Se pegar x igual a 2, já deu. Tá? Pega x1 igual a 2. Porque esse 2 vai matar esse 2, vai ficar e elevado a 2, que é positivo. Ficou claro? Ficou assim, professor. Obrigado. Estamos aí. Tá bom. Mas o quê? Hoje eu não preparei nenhuma coisa nova. Como passei lista, eu imaginei que vocês iam estar com dúvidas em cima disso. Calma aí, eu tenho mais. Tá. Deixa eu abrir a lista aqui. Sobre o diferencial da função, eu não consegui entender muito bem o conceito. Poderia explicar de novo? Posso sim. É esse aqui, 11, 14? Ou esse 15, 18? Ou de modo geral, a ideia toda? Você tá mudo? Eu não deveria. Vocês não estão me escutando? Eu estou. Ué, você está me escutando agora, Samila? Agora voltou o áudio. Tá. Que bom. Que susto. Você quer que eu explique algum desses ou o conceito de modo geral? Pode explicar um desses? Tá bom. Acho que dentro dos exercícios tá bom. Tudo bem, vamos pegar então esse x² seno de 2x. Encontrar a diferencial desse amiguinho. Então, vamos lembrar que a ideia da diferencial ela vem de quando a gente expressa a derivada da função. Então, vamos pegar y e escrever como f de x. A gente tem o direito, digamos que empírico, de chamar a derivada da função, a gente pode interpretar ela como sendo um quociente dy dx. E aí, bom,
quando a gente interpreta assim, esse bichinho aqui, esse dy, é o que a gente chama de diferencial da função y, no caso. Aí, bom, o modo como a gente faz para encontrar ela é simplesmente a gente deriva a função e depois multiplica pelo dx. A gente faz essa aberração. Então, aqui o dy dx seria a derivada desse negócio. Então, d de x quadrado seno de 2x dx. Bom, para a gente fazer essa derivada, a gente precisa... isso é um produto primeiro. Então, sendo um produto, a gente aplica a regra do produto. Então, vai ser derivada de x quadrado vezes seno de 2x mais derivada do seno de 2x vezes x quadrado. Aí, bom, aqui fica... Esse aqui é só fazer isso. Derivada de x quadrado é 2x vezes seno de 2x. Aí aqui a gente precisa usar a regra da cadeia. Então vai ficar... A gente xinga esse cara de u. Derivada do seno de u du. Du dx vezes x quadrado. Aí, agora, 2x vezes seno de 2x, repetir esse, derivado do seno de u é cosseno de u, então fica cosseno de u, mas u é 2x, vezes a derivada de 2x, que é 2, e aí vezes x quadrado. Então, isso aqui é o dy dx. Então, o dy, que é a diferencial que a gente procura, vai ser essa coisa toda coisa linda, mais cosseno de mais 2 cosseno corrido, deixa, tá, pera, tarará, mais, tá, vou colocar o 2x quadrado primeiro, mais 2x quadrado, cosseno de 2x, isso tudo vezes dx. Então, essa seria a diferencial dessa função. Ficou clara a ideia de como faz a continha? Ficou assim, obrigada. De nada. Você usa esse tipo de ideia para meio que quando você quer fazer aproximação linear. Essa diferencial aqui, ela é, em certo sentido, ela está representando a aproximação linear da função no ponto x, tá? A diferença é que quando você vai usar isso como uma função, ela não é uma função de x, ela é uma função de dx. Então, isso aqui tudo vai ser, por exemplo, você quer aproximar essa função, ver como que essa função se comporta no ponto, sei lá, x igual a 2,0001, tá? Esse aqui vai ser o seu dx, e aí esse 0,001 você coloca aqui no lugar desse, e aí esse 2 inteiro você coloca no lugar dos xzinhos aqui. E aí você vai ter o valor aproximado
pela diferencial da função, qual seria o valor aproximado que essa função tem nesse ponto. Tá? Só que você não vai calcular a imagem da função nessa função. Você vai ter a aproximação linear dela, dada por isso aqui. Os outros são nessa pegada também. Tipo isso aqui, ó. Tipo esse 15, 18 aqui. Você encontra a derivada a diferencial dessa função. Aí, depois que você obtém a expressãozinha dela, onde tiver x, você coloca 0, e onde tiver dx, você coloca 0,1. Aí, o resultado que você vai ter seria o valor aproximado dessa função e elevado a x sobre 10 no ponto 0 mais 0,1. Mas, enfim, ficou confuso para alguém? Vamos ver aqui. Vou fazer um de derivação logarítmica, já que eu estou nessa página. Vou fazer aqui esse 41. A função derivação logarítmica para achar a derivada da função y igual a x elevado a x. Que coisa linda. Então, a gente tem y igual a x elevado a x, tá? Então, como é uma exponencial, só para frisar, isso aqui está escrito assim, mas implicitamente a gente precisa que tenha x maior que zero, tá? Porque quando o x está no expoente, a gente só faz isso para base positiva. Como ele está na base, bom, whatever. Certo. Ok, então a gente quer encontrar isso aqui. Usando derivação logarítmica, a ideia é que a gente aplique o ln dos dois lados. Então, a gente tem isso. Só que aí, quando a gente aplica o ln, desse lado fica ln de y, desse lado fica ln de x. Só que ln de x elevado a x, perdão. Só que isso aqui, a gente pode, por propriedade de logaritmo, escrever assim. Daí, bom, a gente deriva dos dois lados em relação a x. Vai ficar derivada do ln de y em relação a x. Vocês ainda me escutam? Sim. Beleza, obrigado. E aí aqui vai ficar derivada de x vezes ln de x dx. Nossa, essa linha de fração ficou muito bonita. Agora, isso aqui é um produto, então vai ficar derivada de x em relação a x vezes ln de x. Que triste. Mas eu não sei aproveitar a lousa nem na vida real, nem aqui. Mas a derivada do ln de x em relação a x, em relação a x, vezes x, tá? Então, isso é isso. Agora, deixa eu separar aqui. Quando a gente faz lá tinha derivada da ln de y em relação a x, isso aqui vai virar a gente não sabe derivar ln de y em relação a x, a gente sabe derivar ln de y em relação a y. Então, isso aqui fica assim, pela regra da cadeia. Por sua vez, isso é 1 sobre y dy dx. Então, como a gente quer encontrar dy dx,
o dy dx vai ser igual a y vezes toda essa coisa que estava aqui. Então, derivada de x em relação a x é 1 vezes ln de x, ln de x. Então, vai ficar ln de x. Depois, derivada do ln de x em relação a x é 1 sobre x, que vezes x dá 1. Onde eu estava aqui. Nossa, eu dei tanto espaço com parênteses. Não precisou. Então, finalmente, quem é y? Y é x elevado a x. Então, fica x elevado a x vezes ln de x mais 1. Tá? Então, tem um outro exemplo de derivação logarítmica para vocês. Alguma parte ficou confusa? Eu não tenho. Então, vamos lá. Encontrar máximos e mínimos dessa função aqui. Então, lembrando do nosso algoritmo para encontrar máximos e mínimos de função, a gente tem que, primeiro, derivar essa função e analisar onde a derivada possivelmente não existe. E aí pega esses pontos onde a derivada não existe e joga eles no saco dos pontos críticos. Depois a gente encontra quais são os valores de C que fazem isso aqui ser zero. E depois a gente testa, a gente compara os valores de f de C para esses Czinhos que a gente encontrou nos casos anteriores e compara também com o valor nos extremos, f menos 1 e f de 4 no caso. E aí a gente pega desse saco todo aqui de números, a gente vai pegar o menor e o maior. Então vejamos. Vocês ainda estão me escutando? Sim. Tá, beleza. Eu acho mais fácil ficar perguntando do que, enfim, ficar no susto depois. Derivada dessa desgraça aqui, então, é um produto de duas funções. Então, primeiro a gente vai fazer a regra do produto. Então, vai ser derivada de x vezes e elevado a menos x quadrado sobre 8, mais a derivada dessa função e elevado a menos x quadrado sobre 8 vezes x. Então, isso aqui vai ser igual a derivada de x é 1 mesmo, é 1, então vai ficar e elevado a menos x quadrado sobre 8. E aqui vai ficar a regra da cadeia, né? Então vai ficar esse negócio. Aqui vezes derivada do que está dentro, que vai ser menos 2x sobre 8. Isso tudo vezes x. Então, esse cara, com esse vai ficar sobre 4, então vai ficar e elevado a menos x quadrado sobre 8. Nossa, eu peguei um bem cabuloso, hein? Vocês vão me ver sofrer muito aqui. Menos 1 sobre 4 menos x quadrado. Pronto. Ok. Então, vejamos. A derivada está certa, né? Eu me bati em alguma coisa? Vocês perceberam alguma coisa? Acho que está certo, né? Tá, eu vou assumir que isso é um sim. Certo, sim. Ah, muito obrigado.
Mas Então, não oi. sei saber mais disso. Não, tudo bem. Mas é que às vezes é comum o professor se distrair com alguma coisa e o aluno que está lá de boa, ou aluno, ele, não, ali, tá. É muito comum o professor errar a conta, e principalmente quando esse professor sou eu. Então tá, olhando essa expressão aqui, não há ponto onde a derivada não exista, tudo bem? Então, a função é diferenciável em todo ponto, então, os possíveis pontos críticos que essa Não, função pera vai... aí, só uma coisa. Oi. Não é para ser e elevado a menos x quadrado sobre 8 mais, e aí o produto do e elevado a menos x quadrado sobre 8 pelo x ao quadrado sobre 4. Você está falando se é assim? Por exemplo, não, isso não, pera, apaga aí. É menos ali, mas eu tô falando tipo assim, não tá faltando multiplicar esse x ao quadrado sobre 4 pelo e elevado a menos x ao quadrado sobre 8. Ah, aí, viu? Eu sabia que estava esquecendo alguma coisa. Uma coisa bem grande. Valeu. Tá, de fato estava faltando, tá? Porque sim, estava. Valeu. Uhum. Ah, eu falei que eu erro, viu? Então, essa função, ela está definida, essa derivada está definida para todo x. Então, não há pontos onde a função não seja diferenciada. Então, agora a gente tem que se perguntar onde isso aqui é zero, tá? Então, vejamos. Eu vou passar para outra lousa. A gente tem a derivada como sendo e elevado a menos x quadrado sobre 8 menos e elevado a x quadrado sobre 8 vezes x ao quadrado. E a gente quer saber quando que esse bagulho asqueroso é igual a zero. Então vamos ver. Vou escrever ela de um jeito um pouco melhor. Então, isso aqui eu deixo esse cara em evidência, então fica elevado a isso. Para dar isso é 1. E aqui menos x quadrado sobre 4. Então, observa o seguinte. Se esse bagulhinho aqui, se estrela... Nossa, eu não sei fazer uma estrela, gente. Então, se estrela é igual a zero, então vejam que estrela, isso aqui é uma multiplicação de duas coisas. Esse negócio e esse negócio. Quando se está em números reais, ou mesmo em complexos, mas complexos não existem para a gente. Quando a gente está em multiplicação de números usuais, se o produto de dois números dá zero, é porque um deles é zero. Então, se isso aqui é zero, então, ou esse amiguinho é zero, ou 1 menos x ao quadrado sobre 4 é zero. Uma dessas duas coisas acontece. Agora, isso aqui ser zero não tem como acontecer porque é um número positivo elevado a alguma coisa. Não importa que essa coisa é negativa. Sendo um número positivo, você vai ter um resultado maior que zero, tá? Se tiver confuso para ver por que isso, bom, lembra que a exponencial ela é maior que zero para todo x que você pega. Mesmo que ela tenda a zero quando x vai para menos infinito, os valores ainda são positivos. Então, se em particular eu pego um x que é dessa forma, se eu pego deixa eu usar outra letra.
Deixa eu usar W aqui. Pronto, W. Para todo W. Se eu pego W dado por essa expressão, bom, ainda assim vai ser maior que zero. Então, esse caso nunca acontece. Então, esse caso nunca acontece por conta disso aqui. É sempre positivo. Então, se for possível que a derivada se anule, ela vai ter que se anular quando isso aqui acontecer. Agora, essa coisa, 1 menos x² sobre 4, dá para escrever assim, ó. 1 menos x sobre 2 vezes 1 mais x sobre 2. Tá, eu usei... Ou, tá, eu estou complicando a coisa, desculpa. Estou usando produtos notáveis onde não precisa. É diferença de quadrados, né? Se vale isso aqui, então x² sobre 4 é igual a 1. Então, x² é igual a 4. Então, raiz é muito mais fácil, não sei. Dá isso é 2. Só que raiz de x² é módulo de x. Então, disso aqui tudo, a gente conclui que x tem que ser igual a mais ou menos 2. Tá? São as raízes dessa equação. Então, voltando aqui, pontos críticos são os pontos críticos da função como um todo, tá? Quando a gente não olha para o intervalo, são -2 e 2. Só que a função a gente está considerando só no intervalo -1 até 4. Então, esse -2 aqui não interessa para a gente. Então, o que a gente tem que fazer é comparar o valor da função em... O único ponto crítico que sobra de importante para a gente é o 2. Então, a gente tem que calcular o f de 2, f do -1 e a f do 4. Aí, quem for maior ou menor aqui vai ser o valor de máximo ou de mínimo, respectivamente, no intervalo dado. Entenderam até aqui? Sim. Tá, então, agora é só conta. Agora a parte triste da vida. 2 vezes e elevado a menos 4 sobre 8, que é igual a 2. 4 sobre 8 é meio. Então, isso aqui vai ficar... Deixa eu ocupar melhor o espaço. Vai ficar 2 vezes e elevado a menos meio, que é a mesma coisa que 2 dividido pela raiz quadrada de e. Quando a gente joga -1, vai ficar menos 1 vezes e elevado a... Esse menos da expressão que está no expoente, ele não está sendo elevado ao quadrado. Se tivesse sendo elevado ao quadrado, me desculpa, mas o Stuart escreve muito mal, se for isso. Mas então fica menos, esse menos permanece. Aí o -1 ao quadrado fica 1 sobre 8. Então isso aqui é igual a -1 sobre raiz oitava de e. Que desgraça. E quando a gente joga o 4, vai ser 4 vezes e
elevado a menos 16 sobre 8, que é a mesma coisa que 4, 16 dividido por 8 deve ser 2. Então, 4 sobre e ao quadrado. Então, certamente o menos 1 é o menor valor que a função assume, porque ele é negativo. Tá? Então, a gente só está com o problema de decidir qual desses dois aqui qual desses é maior que o outro. Tá? Então, 2 sobre raiz de E, a gente sabe que raiz de E... Tá, deixa eu fazer assim. Deixa eu multiplicar ali, assim vai ficar. Se eu multiplico por 4, por 2 aqui, fica 4 sobre 2 raiz de E. E aqui já tenho 4. Então, 2 raiz... A gente só precisa saber disso aqui. 2 raiz de... 2 vezes a raiz de E é maior ou menor que E ao quadrado? Professor, Iguais não? Oi. o João Marcos postou uma dúvida. Ah, obrigado. É que eu estou distraído olhando para a lousa e não vi. Não é E elevado a menos meio? Mas mas o 2 tem que permanecer aqui, porque é x, o x é 2 vezes, aí fica E elevado a menos meio. Só que E elevado a menos meio é 1 sobre... Deixa eu colocar isso aqui, está muito apertadinho. Deixa eu vir para cá. Ah, não, desculpe, entendi agora, tá. Não, mas só para... Não custa eu deixar isso um pouco mais claro. Aqui fica assim, ó, 2 elevado a menos meio. Só que isso é 2 elevado a I elevado a meio, e aí isso é 2 sobre raiz de I. Aí agora que a gente quer comparar, a gente já sabe que esse cara aqui é o mínimo, é o valor mínimo. Então, o mínimo é atingido em menos 1 e o valor mínimo é essa desgraça. Então agora a gente só tem que saber qual desses dois é maior. Será ou isso aqui acontece? Ô, Renan, não posso fazer assim, não? Tipo, no f de 4 ali, eu tentar, tipo, tirar 2 sobre raiz de E multiplicado por alguma coisa. Se essa coisa for menor, logo o f de 2 vai ser maior que esse f de 4. Pode fazer isso? Você poderia repetir, por gentileza? Tipo assim, tem um f de 2 que vai dar 2 sobre raiz de E. E tem um Ok, f de 4 que vai dar 4 sobre E ao quadrado. ok. Desses 4 sobre E ao quadrado, eu tentar tirar 2 sobre raiz de E, vezes alguma coisa, vezes um x. Se esse x for menor que 1, o f de 2 vai ser maior. Se esse x for maior que 1, o f de 4 vai ser maior. Tá, entendi o que você está falando, entendi o que você está falando. É um outro jeito. Aqui tem vários... Aqui é Eu uma meio que fiz estimativa... aqui, praticamente deu que f de 2 é maior. Porque vai dar 2 porque... sobre, vai dar 2 sobre E vezes raiz de E, que vai dar menor que 1. Sim, o que eu ia fazer, eu ia ver qual das duas me levava a um absurdo. Por Ah, exemplo, tá. Tranquilo. se eu coloco esse aqui, aí eu
posso fazer como elevar ao quadrado é crescente, se eu faço aqui 4 menor, se eu elevo os dois lados ao quadrado, aqui e aqui, ia ficar 4 menor que 16 sobre e elevado a 4. Então, a gente ia ter que 4 vezes e elevado a 4 é menor que e vezes 16. Só que e elevado a 4 é bem grande. Mas tá. Bom, numa situação real, você tem a calculadora para fazer, tá? Mas é interessante ver isso aqui. Eu vou pensar num. Eu vou tentar fazer desse jeito que você falou, mas esse caso aqui não vai ser esse. Entendeu? Não vai ser isso aqui, tá bom? Essencialmente, embora o 2 seja menor que o 4, ele está sendo dividido por uma coisa pequena, enquanto esse e quadrado é bem maior que a raiz de e. Por isso que esse cara vai ser menor e o máximo vai ser esse aqui. Mas daqui é só manipulação algébrica. É truquinho algébrico para sair desse daí, para decidir qual deles é. Só para ver se eu entendi a sua sugestão, você pensou em pegar esse 4e ao quadrado e escrever ele como sendo 2 sobre raiz de e mais alguma coisa. Foi isso? Eu estou sendo escutado? Sim. Ah, tá. Mas foi essa a ideia, né? E aí, a depender do sinal do que aparece aqui, você decide se é maior ou menor. Foi isso? Aham, mas eu tinha colocado multiplicando pra, tipo, meio que fatorar, assim, ver se o outro fator é menor ou maior que um. Ah, você fez multiplicando. Tá, tudo bem. Porque daí, bom, se o fator que aparece aqui é negativo. Tá. É que eu acho mais fácil pensar com um xizinho, assim, eu acho mais fácil pensar com adição. Porque aí, se esse cara for maior que zero, significa que o 4 sobre i ao quadrado é igual a alguma coisa positiva mais outra coisa positiva. Então, ele tem que ser maior. Mas se for negativo, então significa que esse aqui é maior. Aí aqui ia ficar e ao quadrado vezes raiz de e. Aí 4 raiz de e menos 2e ao quadrado igual a x. Tá, enfim. Eu vou ver depois como faço essa manipulação algébrica, mas esse cara aqui, esse 4 sobre e quadrado tem que ser menor. Que horas são? 2h20. Dá tempo de mais alguma coisa. Pessoal, se tiverem alguma dúvida, ou a gente pode encerrar mais cedo, porque é segunda-feira, não sei. É. Bom, acho que dá para encerrar assim, antes que eu cometa alguma outra gafe, né? Já com quase 2h30. Não sei se tem alguma dúvida.
Não? Tá bom.